Estamos aqui hoje para passar para a categoria, como está a implantação do teletrabalho na Universidade Federal do Paraná. Eu sou Elis, na comissão de implantação eu represento a Comissão Interna de Supervisão de Carreira. Aqui também ao meu lado está o Marcelo, diretor do sindicato, e que na comissão representa o Sinditeste Paraná. Bom, boa tarde a todos e todas que nos acompanham, também quem está aqui. Tá? Bom, gente, esse espaço é um espaço importante porque a gente sabe que a questão do plano de gestão, teletrabalho, ele é uma questão que está em todas as universidades, né? É um debate que está em todas as universidades, existe um ritmo muito diferenciado de uma universidade para outra, tá? A gente acompanhou agora a plenária nacional da FASUBRA, houve essa discussão lá na plenária da FASUBRA, a gente ouviu vários informes, e a gente ouviu informes de toda a natureza. Ouvimos informes de universidades que tocaram sem a representação dos tais, aconteceu rápido, mas está dando muito problema, tá? E problemas não somente de assédio moral, mas problemas inclusive em como se estabeleceu os critérios para a implantação do teletrabalho em algumas instituições, tá? Lembrando que abrange não somente as universidades, mas também os institutos federais, né? Então, tem universidade que aconteceu mais rápido, mas que também nós sabemos que tem muito problema. Outras instituições onde aconteceu muito rápido e o sistema utilizado, que é o mesmo praticamente em todas as instituições, na maioria delas, né, como a gente está usando, ele simplesmente não teve uma construção das atividades que de fato corresponda ao trabalho das pessoas. Isso é um problema que depois distorce muito o que é, na verdade, a função, o cargo e o que se cobra dos tais, tá? No teletrabalho. Então, tem muitas questões envolvidas, a gente sabe um pouco dessa situação em âmbito nacional. Então, a gente está num momento agora que é do período de ambientação na UFPR, tá? Esse período de ambientação, muitas pessoas às vezes perguntam para a gente, ligam para a gente, e as pessoas não compreendem, né? Que na verdade o período de ambientação ele é obrigatório, tá? Pelo que está estabelecido, porque a avaliação que vai ser feita em torno desse período piloto que a gente está chamando, período de ambientação, dela depende se continua ou não. Ou seja, se der errado o período de ambientação, que entram de maneira mais controlada as atividades para testar sistema, avaliação, funcionamento, monitoramento, e se está dando certo ou não está dando certo o teletrabalho com o sistema que nós estamos implantando, né? Depois vai passar obrigatoriamente por uma avaliação. Nós já sabemos que os órgãos de controle também vão avaliar o período de ambientação. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado e a cautela para que, de fato, dê certo e não prejudique o conjunto da categoria, né? Porque a gente sabe que tem um público bem, aproximadamente de 900, um pouco mais de 900 pessoas que já sabemos que está apto a entrar para o teletrabalho, apto no sentido de que tem atividades que correspondem ao teletrabalho. Porque na universidade, nós também temos aqueles cargos que são cargos que não correspondem ao teletrabalho, né? E a gente tem que valorizar o concurso que as pessoas fizeram, o cargo que elas assumiram, a profissão, muitas vezes, que elas desempenham dentro desses cargos, e a gente tem que prezar também pelo nosso plano de carreira. Porque o nosso plano de carreira, que é o concurso para o qual os tais eles participam para estar dentro das instituições e as universidades, ele é uma construção histórica, uma conquista histórica, e nós vamos agora discutir no próximo período, no âmbito das negociações com o governo, a melhoria dessa carreira, né? Mas não retroceder nela. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados nesse momento de ambientação, porque são várias preocupações envolvidas para que a gente possa desempenhar o melhor trabalho possível. Uma questão importante, além de ter no site do teletrabalho todas as informações que as pessoas precisam para poder estar tendo as informações e saber como que está andando o teletrabalho, também é importante dizer que a comissão que existe hoje, né, ela é uma comissão que a gestão da universidade, através de portaria do reitor, ela designou. Esse processo foi um processo onde nós reivindicamos estarmos representados,
tá? Não é uma coisa que é uma comissão que simplesmente está estabelecida, não, é um processo de reivindicação, de pauta, que inclusive houve assembleias e reuniões de negociação com a reitoria, porque estava demorando demais para começar e depois também estava demorando demais para andar o teletrabalho. Então, se nós tivemos hoje onde nós chegamos, né, com todos os limites, com todas as questões que nós temos que superar, tem a ver com todo um processo de construção também, que teve a ver com pauta, assembleia, deliberação, comissão eleita em assembleia, negociação com a reitoria, para que o negócio andasse. Porque nós tínhamos uma visão de que o teletrabalho ele estava muito pouco priorizado dentro da nossa instituição. Tá? Então, houve uma negociação para que houvesse maior prioridade e a gente participou desse processo. Tá? Outra questão importante, né? Nós somos 2 representantes na comissão e a comissão é composta por uma indicação maior do que simplesmente a nossa representação da categoria. A comissão, nós sabemos que ela tem limites operacionais mesmo, tá? Por quê? Porque não é todo mundo dedicado exclusivamente à comissão. As pessoas elas desempenham outras funções dentro da universidade e mesmo a AGETIC, não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes, tá? Lembrando que na AGETIC são colegas tais nossos que estão trabalhando lá e eles são parte desse processo todo de implantação. E existe de fato um problema hoje, que eu acho que muita gente na universidade deve conhecer, que nós temos dificuldade por conta da carreira, está muito prejudicada na sua atratividade, principalmente para o pessoal que é da TI, a universidade está muito carente de segurar, inclusive, técnicos de TI dentro do que é a universidade. Então, existe de fato um problema que é a capacidade mesmo de conseguir dar conta e dar conta de maneira bem feita para que o período de ambientação dê certo, sejam feitos os relatórios, seja feita a avaliação e depois disso o conjunto da universidade possa ir ingressando de maneira mais abrangente, vamos dizer assim, né? De maneira mais abrangente, tá? Então acho que feito pontuando essas questões, eu acho que a gente pode de repente, não sei se a Elis quer complementar alguma coisa. Eu quero complementar dizendo que efetivamente a ambientação ela começou em novembro. A partir da primeira portaria do reitor que o reitor assinou, né, com algumas unidades que eram elegíveis, é que começaram os trabalhos na comissão desde setembro, recebemos os processos. É um processo novo na UFPR, então os processos muitas vezes eles chegavam à comissão mal instruídos, né, porque era uma tentativa de aprendizado dessas unidades e também na comissão, principalmente em relação às atividades que você pode desempenhar no trabalho, porque muitas vezes as pessoas acham que elas sabem o que fazem, né, e elas chegam todo dia para trabalhar e realmente elas sabem, mas quando é para colocar numa planilha de atividades, que você depois vai colocar num relatório que você cumpriu essas metas, não é tão simples assim. Então, os processos chegam para a comissão, eles retornam para as unidades, tem todo esse trabalho, né, que a gente tem até encaminhar para o reitor liberar efetivamente para o início do teletrabalho, que se deu em novembro. Então, o período de ambientação, ele vai até o final de maio. E, a princípio, como que a gente discutiu as prioridades ali? As UCELs que entraram ali, elas ocorrem em todas as unidades da Universidade Federal do Paraná. Nós, como representantes, e também os membros da comissão, que também são técnicos, claro que gostaríamos que entrassem as quase 900 pessoas de uma vez só, seria ótimo, mas não é possível, por todos esses motivos que o Marcelo explicou. Então, a gente ponderou que seria interessante que entrasse atividades que ocorressem em todos os lugares da Universidade Federal, não só na capital, como nos campos do interior e no litoral. Assim, as UCELs, que são as unidades orçamentárias, que ocorrem em qualquer lugar, elas foram as primeiras elegíveis, né, ao teletrabalho. E agora é o mesmo caso que acontece com as secretarias de pós-graduação, que ocorrem em todos os setores, e mais algumas unidades que a nova portaria do reitor deliberou ali, que é elegível.
Uma coisa que o Marcelo colocou a respeito dos cargos, é importante entender também que nem todos os assistentes administrativos vão ser elegíveis ao teletrabalho, porque eles trabalham com atividades de cunho prático. Então, todos esses detalhes, eles devem ser vistos e acompanhados pela gestão, porque, como o Marcelo falou novamente, passado esse período vai ter de ser feito um relatório e um estudo para ver se o teletrabalho pode realmente ser implantado em definitivo na universidade. Então, há de se ter um cuidado com essas atividades que entram, serem compatíveis com os cargos ocupados, se os cargos que ocupam essas unidades desenvolvem as atividades compatíveis ao teletrabalho ou não, e isso tudo vai passar também pelos órgãos de controle. Por isso, tudo isso precisa estar balanceado, afinado, para que o teletrabalho, após o período de ambientação, que deve começar, então, após o período de ambientação, por volta de julho, agosto, ele possa ser liberado para todas as demais atividades elegíveis dentro da universidade. E por causa de sistemas operacional e tal, novamente eu friso que era necessário ter um número que a comissão conseguisse analisar os processos e que o sistema suportasse para fazer essas tentativas. Vocês sabem, né, como sei, logo que foi implantado na universidade, também deu algum trabalho, até que hoje todo mundo é capaz de usar esse sistema. E com o sistema do teletrabalho também ocorre isso. Inclusive, a GETIC está desenvolvendo um sistema próprio para a Universidade Federal do Paraná, para que melhore, né, esse fluxo e vocês consigam, então, entrar no teletrabalho já com um sistema próprio da universidade. É isso, por enquanto. Eu acho que é isso, né? Eu acho que de maneira mais geral, abrangente, talvez tenha faltado alguma coisa, né? Mas vocês vão poder também mandar e-mail para o sindicato, para poder perguntar, a gente vai fazer o esforço de responder, tá? E nós vamos fazer outros encontros como esse também, né? Podemos fazer outros encontros como esse para a gente poder estar tirando as dúvidas. Se A não gente resolver pode todas abrir elas. agora, né, para dúvidas É de quem está aqui conosco presencial. Então, vai lá. Então, obrigada por essa disponibilidade desse espaço de reunião aberta. O que eu gostaria de saber, eu deixo até ver se eu entendi, porque eu acho que a resolução não é tão clara, né, nos procedimentos passo a passo que a gente tem que fazer para entrar no teletrabalho. Eu estou pensando assim, vamos dizer que lá a minha unidade está apta para fazer o meu trabalho, né? Nós somos orientados, então, que nós teríamos que fazer um mapeamento dos processos, e aí, por isso que causa até um estranhamento, a gente diz, nossa, mas tem chefias que estão assediando, estão cobrando dos servidores um trabalho que não era aquilo, mas o processo está mapeado, não deveria estar acontecendo isso, né? A gente deveria ser cobrado naquilo que foi mapeado e na meta que foi estabelecida lá naquele outro sistema que a gente vai fazer um plano de trabalho, né? Para eu entender, então a gente mapeia esses processos, cria um plano de trabalho junto com a chefia que vai aprovar, a gente vai lá e vai, estou entendendo, o servidor escolhe esse plano de trabalho, digo, esse é o meu trabalho, essa é a minha meta, e é isso que é encaminhado para a comissão para ser avaliado, esse que é o processo, quando que vai para vocês, né? E daí só deixa eu emendar uma outra pergunta, se esse é o procedimento, ou qual vai ser que vocês vão esclarecer agora, se existe a possibilidade de, com o novo governo, todo esse procedimento ser revogado de alguma forma, de a gente não poder mais fazer dessa forma, se isso está sendo pensado ou discutido de algum modo. Eu posso responder o fluxo e daí você responde da parte do governo, Tá. que você teve na plenária da FASUBRA, né? Então, esse fluxo que a nossa colega perguntou aqui pra gente, a Grazi, ele está todo lá no site do teletrabalho, teletrabalho.ufpr.br. Lá nós temos, então, a modelagem do processo de teletrabalho dentro da comissão. Ele está dizendo lá o passo a passo, né? Como que começa, abre o processo no SEI, tipo teletrabalho, e daí você vai colocando ali, pela base de conhecimento, os documentos. Então, primeiro você vai colocar um formulário, que é o formulário dos técnicos interessados da unidade, que vai assinado por esses técnicos e assinado pela chefia imediata.
Só é possível o encaminhamento do pedido de teletrabalho desde que haja uma concordância da equipe. E a equipe é aqueles colegas que trabalham nessa unidade, nas atividades, e o chefe imediato. Hoje, quem pode encaminhar esses processos para a comissão são aquelas atividades liberadas pelas 2 portarias do reitor. A partir de julho, nós acreditamos, todas as demais atividades elegíveis ao teletrabalho vão poder encaminhar os processos para a comissão. Depois que você coloca esse formulário, você também vai ter dentro do próprio SEI uma planilha, e essa planilha de atividades ela também está disponível no site do teletrabalho, para que você preencha essa planilha, que são as atividades da unidade. E depois, quando você vem também essa planilha, daí tem mais a planilha do diretor, uma planilha não, um formulário do diretor, do pró-reitor ou do superintendente, dizendo que também é favorável, né? Precisa que o seu chefe assine o formulário 1, que concorda que você tem interessado, e daí o diretor, o pró-reitor ou o superintendente diga que é favorável também que essa unidade execute o teletrabalho. Você vai mandar para a comissão vai analisar se toda a documentação está de acordo, se a planilha de atividades foi preenchida de acordo, e vai encaminhar para o reitor. Isso é o último passo, né? Depois de fazer o mapeamento, depois de Sim, porque o mapeamento, ele, como você disse, ele ajuda para que você monte a planilha de atividades. Hoje já tem algumas atividades que a gente chamou de geral da UFPR, que as novas atividades, as novas unidades vão poder ir lá e copiar essas mesmas atividades gerais para a sua planilha. Depois, quando você for selecionada efetivamente para o teletrabalho, cada um vai ter um plano individual de trabalho. E daí, em acordo com a chefia, vai escolher as atividades daquela planilha que você executa na tua unidade, e o colega vai escolher em comum acordo com a chefia imediata. Falando muito da chefia imediata, o Marcelo pode falar mais sobre a discussão, né, que a gente tem na FASUBRA sobre isso. Agora, nesse período de ambientação, a gente já teve casos complicados entre a chefia achar que deveria ser de um modo e o técnico, que não é obrigado a aderir, né, se ele quiser, achar que deveria ser de outro modo. Então, teve pessoas que no primeiro momento mandaram no formulário 1 o seu interesse, e no final do processo, quando chegou de volta a seleção, mandar para a gente, eles não teve mais interessado no processo, porque houve desacordo entre as pessoas que gostariam de fazer teletrabalho e as chefias, que é uma coisa muito importante, assim, que eu e o Marcelo, como a gente está lá na comissão, a gente está ali também para observar esses casos que podem ocorrer de assédio moral, de desentendimentos, para tentar minimizar essas situações para os colegas que gostariam de fazer o teletrabalho. Sim. Só complementando isso, é o seguinte, isso que ele falou da gente estar observando isso, porque o que acontece? Muitas vezes chega o plano de trabalho e aí a pessoa está excluída lá e no formulário todos têm que estar. Depois vai ter um processo de escolha mesmo e efetivo, depois de tramitar, né? Vai chegar uma hora, vai chegar uma hora que vai selecionar lá, vai abrir a seleção. Agora, tudo tem que ser muito transparente. As pessoas que estão naquela equipe, elas não podem ser simplesmente excluídas pela chefia, à vontade da chefia, né? Claro, hoje a maneira como está a regulamentação do teletrabalho, ela dá muita força para uma relação hierárquica e não o que está no nosso PCCETAI. O PCCETAI, ele pressupõe o trabalho em equipe. Ele pressupõe o trabalho coletivo. Não importa se a pessoa está numa função de chefe ou não está. Ele pressupõe um trabalho em equipe, a nossa carreira. Mas nós sabemos que dentro da universidade, muitas vezes isso não acontece.
porque você tem chefias que respeitam isso, e você tem chefias que sequer, ou não respeitam porque não quer respeitar mesmo, ou não respeita porque não conhece o nosso plano de carreira, certo? E não tem uma visão do que é pressuposto, né, na legislação do nosso trabalho dentro da universidade. E esse é um debate que está acontecendo. Você perguntou, e o que vai acontecer com o novo governo? Como vai ficar? Então, eu vou falar para você como já está, tá? O novo governo, ele já está no processo de negociação, ele revogou várias coisas já, que são relacionadas ao teletrabalho, do que estava estabelecido antes. Só que ele deixou o quê? Um período, que vai até abril agora, que foi um período que deu para a entidade, tanto o Sinasef, que tem tais dentro dos IFES, né, quanto a Fazubra, que a sua base são os tais. Né? A maioria da base da Fazubra são os tais, não somente, mas a maioria. Então, a Fazubra ela ganhou um tempo até abril para quê? Para fazer uma consulta às bases dos sindicatos, né, aos sindicatos, para poder discutir uma proposta de minuta, tá? Que vai ser o ponto de apoio para negociar com o governo como que vai ser a regulamentação do teletrabalho. Então, isso já está acontecendo. Vai ter mudança, com certeza, e como que nós pretendemos encarar esse processo de mudança. Então, primeiro nós temos uma avaliação de que o teletrabalho, a concepção de teletrabalho, ela tem maior chance no processo agora de negociação com esse novo governo, e tem uma abertura, né? Lembrando que o outro nem foi discutido com a gente, ele só desceu uma proposta de teletrabalho. Então, agora há uma abertura para ouvir qual é a visão sobre como tem que ser o plano de gestão de teletrabalho das entidades representativas, no nosso caso a Fazubra, né? Então, até abril isso está em processo de construção. Uma das questões que já veio na minuta e foi aprimorada com a discussão é a questão de que essa decisão da equipe ela seja o ponto central que deve ser valorizado. Ou seja, uma chefia tem que chefiar em conjunto com o que a sua equipe está elaborando no plano de trabalho, entendeu? Então, a função chefe não é simplesmente determinar. A função chefe, isso é uma visão, né, que não deveria ser uma visão desenvolvida dentro da universidade. A visão chefe é como construir coletivamente as relações de trabalho, o plano de trabalho, os objetivos institucionais daquela unidade para atender a comunidade acadêmica e a sociedade, né? E a partir disso, sim, liderar o que está estabelecido coletivamente, certo? Então, tudo isso está sendo discutido nessa nova proposta, tá? Aí você fica na dúvida. Tá, mas e como isso vai afetar aqui se nós já estamos discutindo o projeto piloto, vai acabar a ambientação, vai começar já o teletrabalho, e a Elis falou que já tem até um sistema sendo organizado pela UFPR, pela GETIC. O que a gente espera? A gente espera trabalhar não para retroceder, mas para corrigir, né, e adequar na nossa resolução e em como a nossa resolução estabelece, em como foi a experiência desse período de ambientação, para que a gente possa, de fato, aproximar o máximo que a gente puder de uma melhor concepção de trabalho possível naquilo que está estabelecido pelo PCC-TAI e o que é, digamos assim, a missão institucional de uma universidade como a UFPR, entendeu? Então, a gente espera avançar, não retroceder. Não achamos que as mudanças, elas simplesmente significam, não, agora parou tudo, começa tudo do zero. Não. Elas têm que partir da experiência, do aprendizado e do acúmulo que nós tivemos nesse período. É assim que a gente vai se posicionar diante desse novo período, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Posso fazer mais uma? Pode, tá? Não, então é só, aproveitando então que vocês explicaram, pensando, acho que aí eles falou em julho e agosto como uma previsão para que os outros técnicos possam enviar as propostas, né? Aí fecha os 6 meses, né, desse piloto? Os 6 meses fecha agora em maio, só que a comissão vai precisar de um tempo para fazer o relatório, apresentar para o reitor, ou não sei se é o caso de apresentar para o COPLAD, para dizer, foi bem sucedida a ambientação, é possível sim que a UFPR ingresse no teletrabalho. Uma coisa importante de dizer é que o teletrabalho ele é diferente do trabalho remoto, porque
vai exigir o cumprimento de metas, né? Tanto que terá a comissão de acompanhamento, ali o pessoal da ProPlan, que é a Pró-Reitoria de Planejamento da instituição, vai acompanhar mesmo como que se dará o teletrabalho na universidade, porque vai precisar, né, até as normas atuais, apresentar essas metas para o governo, porque a gente sabe que o interesse institucional é de melhorar a gestão quanto aos seus processos. E da nossa parte, é claro, é melhorar a nossa qualidade de vida, mas também que a gente vai precisar trabalhar uma mudança de cultura, porque o que a gente percebe agora no período de ambientação, que ainda há muitas chefias e muitas pessoas que aderiram ao teletrabalho, colegas nossos, que têm a cultura do ponto, né? Então, até mesmo para atividades que não necessitariam ter um acompanhamento, as pessoas ficam preocupadas de como que vai ser cobrado. A chefia tem de homologar o meu plano de trabalho para folha ponto. Não é o sistema ponto. Ela vai homologar essa entrega de metas do plano de trabalho quando terminar o período daquele plano de trabalho, né? Porque ele tem um período que a chefia, em comum acordo com a equipe, a gente imagina, ela vai colocar o plano individual da Grazi de 31 de maio a 30 de julho. Chegando no final desse plano, ela homologa. Ele não está restrito à folha ponto do mês, como é o sistema ponto. Então, todas essa mudança de cultura ainda precisa ocorrer. E tem outras coisas, como o vale transporte para quem está no período, no modo parcial, né, de receber aquele vale transporte quando ela vai à universidade. Daí os departamentos da Progep, lá do DAP, eles precisam também se adequar a isso, né, no sistema, como que eles vão controlar o pagamento desse vale transporte. Então a gente está tendo uns probleminhas agora na ambientação, mas que a gente vai resolvendo conforme eles vão surgindo. Então quando chegar julho, que todo o resto elegível possa entrar, a gente espera que a universidade e a gestão tenha corrigido já, e que nós, como representantes da categoria, a gente já está sabendo aonde que pode dar problemas dentro dos relacionamentos com a chefia, porque ainda tem chefia que gostaria de controlar, se você tem uma alocação, por exemplo, diária, das 9 às 10, o que você fez, ou quanto tempo você está levando para fazer aquele trabalho. Não, gente, não é assim. Mas essas coisas têm surgido e, pelo bem ou pelo mal, eu acho até que é uma coisa boa que surge agora no período de ambientação, porque daí a gente, com conhecimento das situações que podem ocorrer, vai poder também ajudar melhor os nossos colegas, né? Isso, e estruturar melhor o que é a pauta e os principais pontos a serem tratados para, de fato, reformular a resolução. Porque, assim, aumentou muito a procura de pessoas que estão passando por situação que fica... Porque o que acontece? A cobrança no WhatsApp, cobrança fora do horário, né? E assim, o plano de trabalho, ele é o quê? Ele é uma coisa pactuada, né? É um plano de trabalho, o objetivo que envolve o que a instituição tem que oferecer de trabalho, né? Para a sociedade, para a comunidade acadêmica. E nós, como somos uma instituição de ensino, pesquisa, extensão, então como que o nosso trabalho aquele plano de trabalho ele vai entregar para a sociedade, certo? Perfeito. Mas o problema é assim, quando começa a ter cobranças fora do que é o trabalho pactuado, ou a postura por WhatsApp, por telefone, reclamação de que me atende, não, o servidor que estiver no plano pactuado, ele tem que cumprir o plano pactuado. Ele tem que estar disponível para conversar com a chefia, sim, mas não é igual no presencial. Né? A pessoa está ali, não, a pessoa vai se organizar para cumprir o plano de trabalho. Se ela vai trabalhar de manhã, se vai trabalhar de tarde, se vai trabalhar no horário depois para dar conta, isso é uma organização da pessoa. Ela tem que dar conta das metas e objetivos pactuados, certo? Ela não tem que dar conta de cumprir aquilo ali no horário
sei lá, das 8 Não existe o horário da unidade, entende? Não existe aquilo que, a pessoa tem que estar disponível cumprindo a hora e batendo ponto. Não é isso. Aliás, a gente ainda não avançou nessa discussão, mas nós já levantamos essa questão. A gente sabe que em outras universidades, o parcial, quando as pessoas estão fazendo parcial, ela também está cumprindo o plano de trabalho, certo? Então, por exemplo, no plano de trabalho X, você tem 3 dias de teletrabalho e 2 dias que é presencial. Beleza, esse é o plano de trabalho. E no plano de trabalho está presente o quê? Os dias que é presencial. Ou seja, a pessoa, não é que ela tá metade, o que é parcial é o plano de trabalho no teletrabalho e a parte que a pessoa executa no presencial. Então, tem instituições que não estão cobrando ponto, por exemplo, no presencial, certo? Por quê? Porque tem um entendimento de que isso é parte do plano pactuado, né? Se a pessoa não for no presencial, ela está deixando de cumprir o plano dela, você entende? Porque ela pactuou o plano onde ela se colocou e está presencial. Então, a avaliação da pessoa não é por conta do ponto e da presença. A avaliação da pessoa ela não cumpriu o que está pactuado, porque ela não veio no dia presencial. Entendeu? É diferente a concepção, entende? Então, a gente tem acumulado essa discussão entre nós, mas é uma coisa que ainda vai precisar ser desenvolvida na discussão para avançar essa compreensão dentro do que é o teletrabalho hoje na UFPR, entendeu? Sim, porque eu acho que todos nós sabemos que a gestão da UFPR ela é excessivamente, talvez, cuidadosa, né, nessa parte que a gente teve uma experiência com as 30 horas e não foi bem sucedidas, e daí os órgãos do controle mandaram voltar. Então, a gestão tem um pouco de receio de como se dará o teletrabalho, que se não cumprir, bater o ponto no dia que vocês estão presencial, isso pode vir dar algum problema com os órgãos de controle. E que, como o Marcelo falou, parece que não dá, né, esse problema, porque depende do pacto que você fez ali, do plano que você assinou. E em outras instituições, isso não é necessário você bater ponto no presencial. Mas, por enquanto, aqui na UFPR e a gente ainda vai precisar discutir um pouco mais com a gestão, para que ela abra, né, outros caminhos, outro ponto de vista, esteja atenta ao que a gente leva, o que a base deseja, demanda, exatamente, essa palavra. Aí a gente espera que seja ouvido, porque se não for ouvido, vai ter que organizar a assembleia, vai ter que mobilizar a categoria para quê? Para lutar e reivindicar um teletrabalho que seja mais adequado com aquilo que dentro da fazenda nacional também está sendo construído, né? Então agora a gente está no período de ambientação, de experiência, de aprendizado e de reivindicar como que tem que acontecer a coisa da melhor maneira possível, né? Por exemplo, as 30 horas, né? 30 horas. As 30 horas, elas estavam atendendo as universidades, né? As universidades, elas estavam oferecendo um serviço que os estudantes falam para a gente, era melhor. Por quê? Porque quando você tinha jornada flexibilizada, você tinha 12 horas ininterruptas e você tinha tais disponíveis de manhã, de tarde e de noite. Hoje, tem várias unidades que o estudante bate na porta e não tem mais lá o TAI para atender, você entende? E a gente sabe que tem várias unidades que, hoje, inclusive na UFPR, que poderiam estar dentro das 30 horas, e estou falando dentro dessa resolução horrorosa. Essa resolução que a gestão do Ricardo Marcelo aprovou e dessa projeto aprovou é horrorosa. É uma coisa que, assim, nós repudiamos essa resolução que foi aprovada aí das 30 horas, né? Não tem nenhum acordo com essa resolução que foi aprovada das 30 horas, certo? Por quê? Porque ela foi construída de uma maneira a simplesmente transcrever uma instrução normativa de um governo que teve uma postura autoritária dentro das universidades, tá? Porque vem desde a época do Temer, você lembra, né? Desde a época do Temer, que foi completamente autoritário, e a gente falou assim, poxa, quando vem instrução normativa, que a gestão da universidade acha que, não está tão ok, autonomia universitária, né? Autonomia universitária. Agora, quando vem uma instrução normativa, que é somente para regulamentar uma coisa que foi horrorosa para os tais, passou, articulou, passou. Então, assim,
Isso aí tem que ser dito, tá? Tem que ser dito, porque inclusive era a promessa de campanha do reitor, né? Que é manter as 30 horas, né? A jornada flexibilizada, e não manteve. Então, sobre esse tema das 30 horas, é importante deixar nítido que nós estamos trabalhando lá no âmbito da FASUBRA para revogar essa instrução normativa bizarra da época do Temer, que ela só trouxe prejuízo para o atendimento ao público nas universidades, né? Trouxe prejuízo e trouxe uma relação péssima entre chefias e os seus subordinados dentro das unidades. Porque o que aconteceu? Gerou um conflito dentro das instituições. Primeiro que gerou um atendimento que piorou, certo? Porque a gente sabe que o atendimento ininterrupto, ele é melhor para o estudante, melhor para a comunidade externa que utiliza e melhor para a comunidade interna que utiliza, certo? Porque, não sei se vocês lembram da compreensão, usuário. O usuário é quem? O usuário é toda a comunidade acadêmica que usa o serviço. A Elis pode demandar um serviço seu, eu posso demandar um serviço dela. E a universidade, ela está interseccionada, ela se relaciona. Então, assim, é muito importante a gente dizer, também aproveitar a oportunidade, porque hoje, da maneira como está a regulamentação, e ainda existindo essa regulamentação, o entendimento que está na maioria das universidades, porque tem algumas que foram melhores e mais positivas, né? Foram mais, exerceram autonomia, algumas delas, né? De melhor maneira, a gente sabe, que ficou bem melhor do que a nossa, né? Do que essa gestão fez, elas se exerceram autonomia e conseguiram fazer uma coisa mais justa e melhor para o conjunto da comunidade, para ser melhor atendida. Então, a gente está trabalhando para revogar, entendeu? Então, logo esperamos que na negociação específica com esse governo, também mude a regulamentação e a compreensão de como é que tem que se encarar a jornada flexibilizada dentro das universidades. Porque o primeiro argumento nosso é melhorar o atendimento a todos os usuários. E junto com isso, também melhorar o serviço, por quê? Porque melhora a qualidade de vida daquelas pessoas envolvidas no trabalho, né? Acho que é isso. Seria excelente se pudéssemos escolher, né, fazer 30 horas, aqueles que gostam de estar no presencial e aqueles que são elegíveis e gostam de trabalhar de casa possam trabalhar melhor para todo mundo, porque quando você trabalha satisfeito, né, com a tua jornada, seja ela em casa ou flexibilizada, com certeza a entrega do trabalho para a comunidade universitária é muito melhor. Exatamente. E veja, porque sempre existiu aquela tentativa de alguns governos, né, de jogar a população contra o servidor público, né? Servidor público. Mas o servidor público hoje, ele mostrou com a pandemia na saúde, com a ciência nas universidades e com o papel que desempenhou na sociedade, que tem muito valor para a sociedade, né, que merece ser mais valorizado os serviços públicos e, consequentemente, o servidor. E como que eles vão questionar agora? Por exemplo, olha quantas empresas desenvolvem agora o teletrabalho, né? Então, assim, se as empresas desenvolvem bem lá o teletrabalho, e isso é trabalhar e é oferecer um serviço, né, para aquilo que é o interesse deles, o serviço público já demonstrou também que pode oferecer um bom serviço de qualidade dentro do que é essa nova concepção do novo mundo do trabalho, né? Isso está, eu acho que é ponto pacífico na sociedade, né? Então, acho que a gente está num momento de lutar para que o teletrabalho se estabeleça, mas se estabeleça também para que tenha qualidade de vida de fato e não tenha muito espaço para que o assédio predomine, né, nas relações, porque isso é um risco também, né? É um risco. Assim como também vai ser uma luta importante na valorização da carreira nossa. Por quê? Porque a nossa carreira, ela tem toda a descrição do que a gente faz dentro da universidade. E ela é lei, né? Então, isso também é uma luta importante para não aceitar o teletrabalho de qualquer jeito, porque senão se abre margem para quê? Terceirização, certo? Então, é uma luta toda importante, né? Reconhecer que o teletrabalho é possível, é ok, e avançar nele, mas também avançar dentro daquilo que é a valorização da nossa carreira, né? Então, eu acho que já deu, né, o nosso tempo, se não tivermos mais dúvidas. Só reforçando que vocês podem, então, por favor, enviar e-mail para secretaria@sindteste.org.br
e também pode enviar para cis@ufpr.br, que assim a gente tem acesso, eu e o Marcelo, né? Esses e-mails são encaminhados para nós e nós podemos daí responder as dúvidas que vocês têm. Tá? E é isso, obrigada pela presença. Obrigado pela presença, obrigado para todo mundo por acompanhar. E é isso, precisando é só enviar pelo canal aí que a gente responde, tá bem?